Olá, eu sou a Fernanda Giacomo, nutricionista comportamental, e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o estresse. O que é o estresse? Quais são as reações fisiológicas que acontecem no nosso corpo? Quais os efeitos que ele pode provocar na nossa saúde? E vou passar também aqui nesse vídeo 6 estratégias para a gente aprender a gerenciar melhor o estresse, ok? Antes de tudo, é importante a gente entender o que é o estresse. Hoje em dia, o estresse ele virou um termo muito banalizado. Todo mundo fala, ai, estou estressado. Até as crianças falam que estão estressadas, né? Na verdade, quando a gente está irritado com alguma coisa, mesmo que seja muito, ou está exausto por algum motivo no fim do dia, depois de um dia cheio de trabalho, isso é cansaço, não é estresse. Estresse é uma resposta fisiológica normal do nosso organismo quando a gente se vê numa situação de perigo ou de fuga. A gente tem estresse desde os nossos ancestrais, né? Na verdade, o ser humano, vamos dizer assim, ele tem estresse desde os nossos ancestrais, justamente por uma situação de tô achando que vou virar comida de um bicho? Vai lá, estresse vem, toda a parte fisiológica e prepara essa pessoa para fuga, né? Fico vários dias sem comer, isso também gera um estresse para a pessoa conseguir sobreviver. Então, o estresse ele é uma resposta fisiológica do nosso corpo a uma situação X em que eu acho que eu vou precisar fugir, ok? Então, através de várias substâncias produzidas pelo estresse, a mais comum é a adrenalina, vários efeitos fisiológicos acontecem no nosso corpo. Então, a gente fica com o pelinho mais arrepiado, o batimento cardíaco ele aumenta, a nossa visão e a audição ficam mais focadas, o sangue ele é desviado da pele e do sistema digestivo para os nossos músculos que vão ser acionados para quando a gente precisar fugir. O estresse da vida moderna ele é um pouco diferente desse estresse dos nossos ancestrais. Por quê? Hoje em dia a gente não corre mais tanto risco de virar comida de algum animal. A grande parte das pessoas tem alimento de forma recorrente. Porém, o nosso estresse ele é diferente por quê? A gente sofre vários microestresses ao longo do dia, né? É um chefe intransigente, é um trânsito, é o excesso de poluição, é o barulho no lugar onde você trabalha, é a preocupação com as contas, preocupação com a economia, enfim. Esses microestresses, eles também vão gerando essas alterações fisiológicas no nosso corpo, só que numa dosagem menor, tá? Então, é proporcional ao que acontece com um estresse muito grande. O grande problema é o seguinte, quando a gente tem um estresse muito grande, a gente procura resolver a situação ou foge, né, como um dos nossos ancestrais. Agora, como são microestresses, o que acontece? A gente acaba se acostumando com isso. Sabe aquela coisa de se acostumar com o chefe chato? De se acostumar com o trânsito, de se acostumar com as coisinhas desconfortáveis da nossa vida? E a gente acaba não tomando atitudes para resolver isso e o efeito negativo do estresse ele vai se acumulando. Por isso que a gente acaba ficando estressado a médio e a longo prazo pelo acúmulo desses microestresses. Agora eu te pergunto, você acha que o efeito desse microestresse pode fazer mal para a nossa saúde? Sim, claro que pode. O que acontece normalmente? Os mesmos efeitos que acontecem no estresse grande acontecem no estresse pequenininho, só que a gente vai demorando um pouquinho para perceber. Então, a gente tem aumento da pressão arterial, a gente pode ter dor no peito causado pelo enfraquecimento do coração, que é a angina, né? E isso provocar infarto. A gente pode ter dor muscular, tensão na cervical, dor na lombar, né? ATM aqui, né? O bruxismo que muita gente que tem o estresse recorrente reclama. A gente pode ter uma ansiedade absurda e pode levar até a depressão. Ou seja, os efeitos eles não são só na saúde física, mas sim na saúde emocional e na parte social também. E para quem se preocupa muito com o peso, eu vou contar um negocinho para vocês. Quando a pessoa está muito estressada, né, realmente tendo esse estresse recorrente, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele fica muito alto. Aliás, o cortisol, gente, só abrindo parênteses, ele não é um vilão, tá? Inclusive, o cortisol, ele precisa estar mais alto na parte da manhã, por exemplo, para nos fazer acordar, nos fazer despertar. Só que ele tem uma curva, né? Ele começa alto de manhã e depois ele vai caindo ao longo do dia e tem que estar bem baixinho à noite para a gente conseguir dormir. Então, voltando à questão
para quem se preocupa com o controle de peso. Se a pessoa já vem nessa cadeia aí do estresse recorrente, né, há muito tempo estressado, o cortisol dela assim fica mais alto, não só de manhã, mas ao longo do dia também. E quando o cortisol está alto, ele libera um hormônio chamado insulina. E a insulina o que faz? Ela ajuda a aumentar o nosso tecido adiposo, ou seja, as nossas gordurinhas. Ou seja, você pode sim aumentar de peso, mesmo que você não esteja comendo mais, tá? Agora, tem gente também que come mais quando está estressada, porque como aumenta a ansiedade, algumas pessoas ficam com a boquinha mais nervosa quando estão ansiosos. Então, esses são os efeitos para a nossa saúde. Agora, como é que eu resolvo isso, Fernanda? Né? Como é que eu resolvo o estresse? Eu vou conseguir dar um fim no meu chefe chato? Eu vou conseguir dar um fim no trânsito? Como que eu faço? Então, um termo bacana que a gente pode usar, na verdade é uma mentalidade bacana, é gerenciar o estresse, tá? A gente não tem controle sobre o que acontece, né, fora da nossa vida, mas a gente tem controle sobre a nossa reação. Então, eu separei aqui 6 dicas que eu vou falar para vocês sobre como gerenciar melhor esse estresse.